Olá! Em Apocalipse capítulo 20, verso 9, o texto é interessante quando diz sobre a destruição dos ímpios. Nós já falamos aqui no programa que os ímpios serão destruídos e jogados no lago de fogo e serão queimados proporcionalmente de acordo com os pecados. Logicamente que Satanás vai queimar muito mais, Hitler pode ser que vai queimar muito mais, enfim, só que no verso 9 do capítulo 20 dá-nos a entender de que a destruição dos ímpios será instantânea. Olha só o que diz. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Dá a ideia de que, ao a cidade santa descer, ser cercada pelos ímpios e por os demônios, o fogo vai cair do céu e vai exterminar. Só que já falamos diferente sobre isso. Como entender esse texto então? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter você aqui com a gente. Como você sabe, esse programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas e para você participar, você tem várias maneiras. Você pode mandar por SMS, você pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso blog, mas daqui a pouquinho eu falo como que você faz para você mandar a sua pergunta ao vivo aqui para a gente, para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, espalhada por todo o nosso planeta, e pela TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja assistindo a gente, seja muito bem-vindo, seja abraçado pelo programa. Obrigado por você fazer esse programa acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. E quem está na mira para dar a sua resposta baseado na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E obrigado ao nosso telespectador que está nos acompanhando mais uma vez aqui no Na Mira. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez. Se assim o for, se sinta muito bem-vindo. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas e esperamos de coração que, apesar das nossas limitações, possamos, com a graça de Deus, apresentar a você aquilo que a Bíblia realmente ensina acerca de certas doutrinas, verdades e até mesmo algumas crenças populares tidas como verdadeiras, mas que, na verdade, não possuem embasamento bíblico. Esperamos de coração ajudar você a compreender mais a Bíblia e vamos, então, esperar aqui as suas perguntas. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa falando de um texto aqui, que é Apocalipse 20, verso 9, onde nos dá a entender que a destruição dos ímpios será instantânea. Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Dalisson Trindade. Ele diz o seguinte: boa noite, meu nome é Dalisson França, sou de Cercadinho, na Bahia. E lá em Apocalipse 29 dá a entender que a destruição dos ímpios será instantânea. Sendo assim, como entender que os ímpios serão castigados proporcionalmente às suas obras? Professor Leandro Quadros, como é que a gente explica então? Nós temos falado e apresentado aqui no programa de que, de fato, a destruição, a aniquilação do pecado será proporcional, né, a cada pecado das pessoas. Agora, quando a gente lê aqui Apocalipse 29, não está dando a entender de que é instantânea a destruição quando cair fogo do céu? Eu vou aproveitar essa resposta e já dar uma dica de estudo da Bíblia, para o nosso telespectador. Veja, nós não podemos, chegar à conclusão de um assunto lendo um verso ou dois sobre aquele tema. Nós precisamos reunir o maior número possível de textos bíblicos, fazer uma análise contextual para depois chegarmos a certas conclusões. Óbvio que nós não temos como fazer isso
em um programa, mas podemos apresentar aqui para você o maior número possível de textos dentro do nosso tempo, para que você possa tirar as suas conclusões. Veja, em primeiro lugar, em Apocalipse 20, 7 a 10, nós encontramos aqui um momento pós-milênio em que os ímpios são ressuscitados, fazem parte da chamada segunda ressurreição, para depois serem destruídos. O que esse texto menciona aqui no verso 9 é a execução final, é a aniquilação desses ímpios. Mas não quer dizer que isso será de forma instantânea. Por quê? No capítulo 14, verso 11, ali diz claramente que os adoradores da besta serão atormentados dia e noite. Então veja, em Apocalipse 14, 11, não é apenas o diabo que é lançado no lago de fogo e enxofre. Os adoradores do poder político e religioso, representado pela besta, também o são. Então veja, se você pegar Apocalipse 20, verso 9 isoladamente, você não vai chegar à conclusão correta. Você tem que pegar também Apocalipse 14, 11 e outros textos que eu tenho citado aqui no programa, por exemplo, Lucas 12, 47, 48. Ali é dito que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Em Mateus 11, 20 a 24, Cristo é muito claro em dizer que algumas cidades impenitentes dos dias dele, como por exemplo Cafarnaum, receberiam uma punição maior do que cidades antigas que rejeitaram a Deus. Então, você vê na Bíblia uma proporcionalidade de castigo. Castigo proporcional, obviamente, ao nível de impiedade de cada indivíduo que não se arrepende, obviamente. Então, pegue esse grupo de textos e pense o seguinte: quando o verso 9 do capítulo 20 fala da aniquilação dos ímpios, realmente vai acontecer isso. Mas aqui não está negando o castigo que vai haver nesse intervalo entre os ímpios marcharem pela superfície da terra, aí cair fogo do céu, castigá-los proporcionalmente e depois aniquilá-los em definitivo. Tá? Então, você tem que pegar um grupo maior de textos bíblicos. E aqui eu destaco uma coisa que eu já comentei aqui algumas vezes e que é importante. A doutrina do tormento eterno e da aniquilação instantânea de todos os ímpios não condizem com o padrão bíblico de justiça. Tá? Então, por exemplo, é óbvio que Satanás, o originador e autor do mal, ele vai ser castigado mais tempo no lago de fogo. É óbvio que Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, vai queimar mais tempo no lago de fogo do que um homicida que matou uma pessoa e não se arrependeu. Então vai haver essa proporcionalidade. Então os dois extremos não são bíblicos, né? O tormento eterno não é bíblico porque um pecador que pecou 80 anos vai ter a mesma sentença que o diabo que peca há milênios e é o pai do pecado. Outro extremo também, ou seja, Satanás, que é o autor do pecado, vai ser destruído como palha, assim como um indivíduo que pecou 80 anos e não se arrependeu. Então, a Bíblia ensina a proporcionalidade do castigo. Agora, a maravilha do Evangelho é que todo aquele que se arrepende de coração dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador pessoal, ele vai ser salvo da ira de Deus sobre o pecado. E aí eu finalizo lendo Romanos 5,9 para convidar a você que quem sabe um dia não fez de Cristo seu Salvador, para que você pense seriamente nesta possibilidade. Porque a única maneira de sermos absolvidos no tribunal divino é termos a Cristo como nosso advogado e como nosso sacrifício substitutivo. Só podemos ser salvos da ira de Deus tendo a Cristo como Salvador. E aí Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Então existe oportunidade de salvação para quem se arrepende. Agora, quem não se arrepender, é óbvio, ele vai pagar pelo nível de rejeição, pelas oportunidades negligenciadas, pelo nível de impiedade, e isso vai ser proporcional. Do contrário, a Bíblia não ensinaria, por exemplo, em Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12, que o julgamento é segundo as obras. Ou seja, Deus considera todo um contexto, né, e o nível de rejeição e de impiedade antes de exercer a aniquilação total do ímpio. Muito bem, muito bem. O programa está começando e para você participar, mandando as suas perguntas para a gente, basta você usar o SMS do seu smartphone, as mensagens do seu aparelho. Não é o WhatsApp, tá bom? É as SMS. Então você manda através do número 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, o Facebook, namiradaverdade.nt. Tem um videozinho que eu posto lá antes de começar o programa para que você possa mandar as suas perguntas ali nos comentários. Mas estamos ao vivo também no Facebook, você pode mandar ali a sua pergunta também, que eu pesco ali também. No Instagram é @namiradaverdade, você pode mandar a sua pergunta também no Instagram, se você prefere. E ainda nós temos o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas, como por exemplo essa aqui que chegou pelo nosso SMS e diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, a paz, sou Francisco, congrego na Igreja Católica do Distrito Federal. Lá em João 22:30 diz, e livrará até o que não é inocente. Não, não é essa aqui não, espera só um pouquinho que ele mandou, deixa eu ver aqui, essa aqui ó, ele mandou mais uma pergunta, mas eu separei essa daqui, olha só, Francisco. A pergunta dele é a seguinte: no livro de Gênesis, cita que Jacó, Israel, né, teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. Na composição das tribos de Israel, por que Diná, filha de Lia com Jacó, ficou de fora da composição das tribos de Israel? Porventura houve machismo? Olha aí, professor. Por que foi escolhido apenas 12 para formar as tribos de Israel? Sendo que ele teve 13 filhos e uma filha, ou melhor, 13 filhos, sendo uma filha. Tem algum porquê disso, professor? Por que foram apenas os homens? Qual é o nome da filha que ele falou? Diná, ou Dina. Diná? É, veja se está correto aí, filha de Lia com Jacó. Olha, eu estou vendo aqui, na verdade, Lia e Raquel. Na verdade, Lia era uma outra esposa dele. Sim, a outra esposa dele. E dá a entender de que a primeira esposa dele aí, a Lia, teve uma filha. Na Bíblia está dizendo isso, professor? Não, aqui na verdade, ó, no capítulo 20, verso 34, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Diz assim, ó, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido. Então, eu não vejo isso aqui no texto, né? Na verdade, o que percebemos é que Lia e Raquel eram irmãs, né? E estavam ali disputando pelo marido. Mas tirando isso, só para dar uma dica para o nosso querido irmão, eu até fiz nas minhas redes sociais um post aí para os Dia das Mulheres, o Dia da Mulher, que na verdade não existe nenhuma cultura antiga que valorize tanto a mulher como a Bíblia, tá? O que acontece? A cultura dos dias deles, corrompida, óbvio, pelo pecado, não valorizava nem a mulher, nem as crianças, como deveria. A Bíblia vai na contramão do mundo. Quer ver uma coisa? Não existe nenhuma ideologia humana, muito menos, óbvio, feminismo, né? Que a mulher cristã ela não deve ser feminista, ela tem que ser feminina. São coisas bem diferentes uma da outra, né? Mas, por exemplo, em Efésios 5, 22 a 27, o apóstolo Paulo diz que o marido deve dar a vida pela sua mulher. Isso foi uma coisa revolucionária, né, no bom sentido do termo, porque Paulo está dizendo o seguinte, que o indivíduo que for cristão de verdade,
ele tem que dar a vida pela sua mulher. E não é ensinado isso em nenhuma cultura antiga, em que um homem dê a vida pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Indo mais longe, nos dias do Antigo Testamento, Provérbios 31 apresenta uma exaltação da mulher virtuosa que é impressionante. O livro de Cantares mostra mais que o dobro de vezes em que a mulher fala em sexo, mais que o dobro de vezes ela toma iniciativa no ato sexual em relação ao homem. Então a mulher é respeitada, é exaltada na Bíblia, é apresentada como tendo sido criada à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que pós o pecado, a mulher tem funções e o homem tem outras funções. Mas eu sinceramente nunca vi, e se alguém me mostrar alguma fonte de alguma cultura dos tempos bíblicos que ensine um homem a dar a vida pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Não creio que exista qualquer filosofia ou ideologia humana que valorize tanto o papel da mulher quanto a Bíblia Sagrada. Ali onde fala sobre a filha de Lia, é Gênesis 30, 21, professor. Ali fala que Lia deu à luz a uma filha e a chamou de Diná. Ah, Diná. Eu estava aqui pensando que Lia pudesse ser uma outra filha. Não, tá? não, filha de Lia. Então tudo bem, mas veja bem, não é machismo nenhum, tá? É que o que acontece na sociedade, quem era o dirigente da família era o patriarca. Ele era o responsável por sustentar a família. Então é óbvio, não tinha como uma mulher ser matriarca naquela sociedade, né? Quem tinha que garantir o sustento para ela, o cuidado para ela era o homem. Então tinham que ser descendentes de homens, eles deveriam ser os líderes, até porque quem iria participar da guerra eram eles. A mulher, desde aquela época, era protegida de participar de guerra. Se uma filha, se uma mulher liderasse uma tribo, imagine como que ela ia ter estrutura, tanto física quanto emocional, para participar de uma guerra assim. Não teria lógica nenhuma. Muito bem, muito bem. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o André Carvalho. A pergunta do André é o seguinte: eu gostaria de saber se Jesus no céu hoje é 100% homem também. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus não é 50% homem, não é 50% Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Vamos ver aqui uns 2 versos apenas sobre essa questão. No caso, então, professor, ele glorificado no céu, ele ainda tem a estrutura humana. Tem, mas ele é divino humano, né? Vamos olhar aqui, primeiramente João 1,14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, em algumas traduções como a NVT, a palavra, né? Jesus é chamado de verbo, a palavra, por ser o agente ativo da criação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo divino, o agente ativo da criação é totalmente Deus. Só que aqui é dito que ele se fez carne. Tá? E aí quando você vai para Colossenses 2,9, é dito assim que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ao mesmo tempo em que é 100% humano, ele é 100% Deus. De uma forma misteriosa, a natureza divina da segunda pessoa da divindade se mescla com a natureza humana quando ele nasce de Maria. Mas Cristo, sabemos, é o verbo, é o agente ativo da criação e por isso, para sempre, Cristo preserva esta dupla natureza. Muito bem, muito bem. Não sei se você sabe, aqui na Novo Tempo, esse mês, estamos fazendo uma grande campanha do Anjos da Esperança. É o mês da dobração ou da doação em dobro. É uma campanha missionária que todos os anos a gente faz aqui no Anjos da Esperança. Só que nesse ano nós estamos com algo bem diferente. Nós vamos fazer de uma forma em que você, ao fazer essa doação, você ao se cadastrar para dar a sua doação em dobro ou se tornar um anjo agora, nós vamos
criar uma forma de gamificação, uma forma de pontuação, só que mais, nós vamos fazer hoje aqui no programa Na Mira da Verdade, algo que a gente não fez aqui na Novo Tempo ainda. É o seguinte, se você quiser participar, você que já é um anjo da esperança, que está fazendo a sua doação em dobro, você que quer ser um anjo hoje, a partir de agora, você vai poder mandar para um WhatsApp que eu vou falar para você aqui, respondendo a seguinte questão: por que ser um anjo da esperança? Se você colocar uma frase, por que ser um anjo da esperança, e mandar para a gente pelo WhatsApp que eu vou falar, eu vou escolher um dos números das pessoas que mandaram aqui as frases e no final do programa eu vou ligar para você, aqui ao vivo. Nós estamos ao vivo, eu vou fazer uma ligação para o seu número aqui. Só que você vai ter que atender o telefone dizendo o seguinte: sou anjo, sou Novo Tempo. Olha só, você não vai poder falar alô, tá? Eu vou ligar para você, você vai... Como é que vai funcionar o game? Você vai escrever uma frase e mandar para mim. Por que ser um anjo da esperança? Eu vou entrar aqui, vou te passar o WhatsApp que você vai fazer isso. Eu vou achar as frases aqui no final do programa, vou escolher uma e vou ligar para esse número aqui que você mandou. Você ouvindo a ligação aqui da Novo Tempo, o DDD aqui é 12, você vai fazer o seguinte, vai atender o seu telefone dizendo assim: sou anjo, sou Novo Tempo. Olha só, sou anjo, sou Novo Tempo. Se você atender a ligação dessa forma, você vai ganhar um presente que eu vou mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, se prepare aí, você vai colocar a frase nesse WhatsApp, que é o mesmo número do SMS, só que é no WhatsApp agora, tá bom? O número é 12... Ah, não, é outro WhatsApp, espera um pouquinho, olha lá. 12 98151... Não, é o mesmo. 12 98151 0101 no WhatsApp, tá bom? Coloque a frase... porque sou anjo, e aí você vai colocar ali, escrever uma frase bem legal, eu vou escolher uma aqui e vou ligar para você. E se você atender a ligação, sou anjo, sou Novo Tempo, você vai ganhar um presente hoje, aqui, ao vivo, tá bom? Depois do intervalo eu explico mais um pouquinho para você entender bem essa campanha que nós estamos fazendo. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo e olha, o pessoal gostou da campanha aí, hein? Se você quer ganhar um presente, eu vou ligar para você no final do programa, você vai responder a frase por que ser um anjo, tá bom? Por que ser um anjo? Você coloca uma frase e eu vou escolher a frase. Olha, não para aqui, ó. Só para você ver aqui quantas respostas no nosso WhatsApp estão chegando aqui. Vou escolher uma resposta e vou ligar para você. E você vai ter que dizer: sou anjo, sou Novo Tempo. Não vai dizer alô, tá bom? Se prepare. Se você disser alô, você não vai ganhar, tá bom? Então, se prepare que no final do programa a gente vai ligar para você. Você que está chegando aqui agora, nós estamos no mês de doação aqui do Anjo da Esperança, doação em dobro. E se você já está participando, se você já é um anjo, você já está fazendo a sua doação em dobro para esse projeto especial da criação de um novo estudo bíblico, se inscreva e você vai mandar uma frase para a gente no nosso WhatsApp. Por que ser anjo? E você, ao fazer essa frase, pode ser que você receba uma ligação minha. E se você atender dizendo sou anjo, sou Novo Tempo, você vai ganhar um presente. Ou seja, não pode dizer alô, então se prepare. Mas muito bem, vai mandando suas perguntas para a gente aí pelo SMS, Instagram e Facebook, e vamos colocar o professor na mira. A próxima pergunta, professor, quem mandou foi o Ademar, e a pergunta do Ademar é a seguinte: vejo muitas pessoas falarem que tem o Espírito Santo, mas não acredita na lei de Deus, na lei do sábado, por exemplo. Como uma pessoa pode ter o Espírito Santo em desobediência à lei de Deus? É possível ser salvo sem guardar essa lei? E aí, professor? Podemos ter o Espírito Santo se nós não guardamos a lei de Deus, por exemplo? Se para ter o Espírito Santo dependemos de uma obediência perfeita à lei, então ninguém tem o Espírito Santo. Temos que ter cuidado com esses extremos. Primeiro,
quando Provérbios 28:9 fala, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, aqui está falando o quê? De alguém que rebeldemente, impiamente rejeita a lei de Deus. Não está falando de filhos de Deus sinceros que ainda não têm um pleno conhecimento da lei e que vivem de acordo com aquilo que conhecem da lei de Deus. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a salvação não é pelas obras. Temos que ter muito cuidado com isso. A salvação não acontece por aquilo que você faz. A salvação acontece por aquilo que Jesus fez por você. Agora você pensa assim, então quer dizer que eu sou justificado pela fé em Cristo, não tenho relação alguma com a lei de Deus. Esse é um outro extremo que agrada o diabo. Porque nós devemos nos lembrarmos de que nós somos justificados pela fé em Cristo. Unicamente a obediência de Cristo é o que nos torna justos, de acordo com Romanos 5,19, mas o resultado da justificação é a santificação. E a santificação é o processo no qual nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo e neste processo o Espírito implanta a lei no nosso coração. Então veja, o diabo se agrada do extremo do legalismo, que coloca a lei como meio de salvação, e se agrada do extremo do antinomismo, que ensina a abolição da lei. Esses dois extremos agradam a Satanás. O cristão tem que ser bíblico, justificado pela fé em Cristo. Porém, como disse certa vez Martin Lloyd Jones, se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça? Por quê? Porque a verdadeira graça, ela transforma. Ela vai nos colocando em conformidade com a vontade de Deus. É por isso que precisamos, para entendermos este assunto, lermos, por exemplo, Efésios capítulo 2, 8 a 10. Porque os antinomistas, os que são contra a lei, nomos no grego é lei, então antinomista é aquele que é contra nomos, contra a lei, eles só leem os versos 8 e 9. Já o legalista só lê o verso 10. Mas nós que somos bíblicos, vamos ler Efésios 2, 8 a 10, Tito capítulo 3, versos 7 e 8, entre outros textos, para chegarmos à conclusão correta. Então veja o que diz aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai estar no céu, eu estou aqui porque eu fui o cara. Não, você vai estar lá unicamente porque Jesus, diríamos assim, foi o cara. A justiça dele foi transferida para você. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, o que diz 2 Coríntios 5,17? Nos tornamos novas criaturas. E Hebreus 8,10 diz que a lei é escrita, impressa no nosso interior. Vamos ler o verso 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você não vê uma contradição entre fé e obras. Você vê sim que a fé está no seu lugar, as obras no lugar delas, como resultado de uma vida transformada e que foi salva, foi justificada por Jesus Cristo. Ok? Então tenha isso em mente. Agora, a essência dessa questão que você apresentou é muito importante, porque realmente, em Mateus 7, 21 a 24, Cristo mostra que vai haver um grupo de cristãos que pregou em nome de Jesus, profetizou em nome de Cristo, expulsou demônios em nome de Cristo e mesmo assim Cristo vai dizer, nunca vos conheci. E por quê? Porque não viveram de acordo com a palavra de Deus, não viveram de acordo com toda a lei de Deus. Então, sejamos bíblicos. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta que chegou pelo nosso Facebook, participe, mande a sua pergunta pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso SMS, mas olha só a pergunta que chegou, quem mandou foi o Antônio Silva, e a pergunta do Antônio Silva é a seguinte, é bíblico anjo da guarda e anjo relator? E onde eu encontro isso na Bíblia? Essa questão do anjo da guarda, professor, nós temos um anjo da guarda? Anjo relator, é aquele que
relata alguma coisa sobre a gente? Como é que é isso? O que a Bíblia fala pra gente sobre esses dois tipos de anjos aí? Em primeiro lugar, o ministério dos anjos é muito presente na vida humana, no plano de salvação. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem em Cristo. Então, o ministério dos anjos na Bíblia recebe um grande destaque. A Bíblia menciona, sim, que nós temos anjos que nos protegem, podemos dizer anjo da guarda, sim, porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. Apocalipse 12, 7 a 12, por exemplo, descreve um conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Então é óbvio que se há uma quantidade absurda de demônios que foram expulsos do céu, Deus tem os seus anjos também para guardar, proteger, guiar e influenciar aqueles que estão ao lado de Deus, diríamos assim. E tem um texto aqui, que é, na verdade, um dos principais, que é o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este acampar-se seria armar uma tenda ao redor. Então esse ser celestial permanece conosco durante a vida toda. Salmo 91, aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Não é? Então, você vê esses textos na Bíblia, entre outros. Sobre um anjo relatar algo para Deus, testemunhar acerca do que um ser humano faz, podemos também ver em alguns textos. Por exemplo, um deles é Daniel capítulo 7. Eu vou ler um outro, tá? Que é Mateus 18. Mas você pode ler, por exemplo, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Você vê ali em Daniel 7, versos 9 e 10, que os anjos de Deus estão ao redor do seu trono, tomando parte num processo judicial para entenderem a maneira como Deus lida com o pecado e os pecadores. Tá? E há um texto aqui no Evangelho de Mateus que eu gostaria de ver se é Mateus capítulo 18. Eu acho. Esse mesmo, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então Jesus está advertindo para não desprezar pessoas, tanto adultos quanto crianças. Por quê? Porque os anjos veem incessantemente a face do Pai e, óbvio, podem comentar com ele a respeito desse desprezo. Então, esses termos anjo da guarda, anjo relator, são termos criados, né, para poder descrever fatos que se encontram nas Escrituras. Muito bem, professor. Olha, estou vendo um texto aqui, vou até pegar numa outra versão da Bíblia para colocar na mira da verdade, hein? Essa pergunta chegou aqui pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Jair Silva. A pergunta do Jair é a seguinte: em Mateus 12, 42, fala de uma rainha do sul que se levantará para julgar. Quem seria essa rainha? Aqui na linguagem de hoje, está dizendo o seguinte, professor: no dia do juízo, a rainha de Sabá, Jesus dizendo isso, hein? A rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. O que Jesus estava querendo dizer isso aqui? Quem é essa rainha que vem do sul? Aqui, falando rainha de Sabá. Vou pegar uma outra versão aqui da Bíblia. Não, mas você já matou a charada. É isso mesmo? É ela mesma? É ela mesma, aquela rainha que veio daquela região lá sul de Jerusalém, né, da tribo onde vivia Israel. Ela veio, aquela mulher que veio experimentar Salomão com muitos enigmas. A tal da rainha de Sabá, era daquela parte sul. E aí ela falou o seguinte: olha,
o que me falaram a teu respeito não é nada. Ela viu tudo, toda a riqueza, toda a organização, como que as pessoas a serviço de Salomão se vestiam, experimentou a sabedoria dele, não teve nenhum enigma que não pudesse, e aquilo ali teve um efeito evangelizador. Aquela mulher reconheceu, aquela rainha reconheceu que Salomão era favorecido por Deus. Ali aquilo cumpriu aquela missão que Deus tinha para com os israelitas, né? Zacarias 8, 20 a 22. Deus desejava atrair os povos pagãos para a bênção, para a prosperidade de Israel, a fim de converter esses povos. Então o que Cristo está dizendo? Que aquela rainha pagã teve menos conhecimento do que eles, mas o pouco que ela teve, ela aceitou, e ela estará no dia do juízo. Lá naquela segunda fase do juízo, no milênio, ela vai estar entre os salvos, avaliando esses aqui que rejeitaram Jesus. Então ele está fazendo menção àquele evento lá de 1º Reis. Aqui está dizendo então que a rainha de Sabá foi salva. Sim, ele está dizendo que ela vai que fazer parte de quando tiver não, aquela segunda fase do juízo no céu, onde estarão sendo julgados que não tiveram oportunidade de ir para o céu, correto? Sim, Jesus está dizendo isso, senão ela não tinha um porquê, né, dela fazer parte do julgamento. Aqui, 1º Reis, capítulo 10. Está aqui a história da rainha de Sabá, a qual Jesus aqui faz menção ali no Evangelho. Então, leia-se 1º Reis 10. E é por isso que Cristo falou em Mateus 8,11 também, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino ficarão de fora e serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma advertência para quem acha, eu faço parte do cristianismo, eu faço parte da igreja verdadeira, como se isso fosse suficiente. Você tem que fazer parte, mas tem que ser verdadeiro também, porque se não for, tá fora. Olha só que interessante, hein? Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos colocar na mira. Nós temos que ir para um intervalo no último bloco, lembrando a você que está participando da campanha do Anjos da Esperança, aquele que fez a frasezinha lá, por que ser anjo, pode ser que eu faça uma ligação para você, hein? Se você receber uma ligação do DDD 12, não diga alô, diga sou anjo, sou novo tempo. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Mande as suas perguntas para a gente. Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. A próxima pergunta chegou aqui também pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Gilmari Silva. A Gilmari é católica, ela crê na Trindade, na Santa Trindade, mas tem a mãe, que é testemunha de Jeová, que diz que não existe Trindade. E ela gostaria de saber, professor, se na Bíblia tem falando sobre a Trindade, para que ela possa mostrar para a mamãe dela. Então, é uma pergunta interessante. Onde a gente encontra a Trindade na Palavra de Deus? Muito boa pergunta. Veja, na Bíblia nós vamos encontrar, sim, de uma forma bem clara a doutrina, tá? O termo, ele é um termo teológico criado para descrever uma doutrina bíblica. Então, você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, nem a palavra ascensão de Cristo, ou a própria palavra Bíblia. Por quê? Na Bíblia, como disse certa vez Arnaldo Cristianini, que escreveu um livro que você vai encontrar na internet, eu recomendo este livro, ele não é mais publicado de forma impressa, o título do livro é Radiografia do Jeovismo. Arnaldo Cristianini comenta que na Bíblia não se buscam nomenclaturas, se buscam fatos. E a Trindade é um fato, e não há problema algum em criarmos termos teológicos para descrevermos os fatos, as doutrinas e os ensinamentos que estão nas Escrituras. Então eu recomendo este livro. Eu vou deixar aqui para você alguns textos que mostram realmente a presença de 3 pessoas na divindade. O que acontece é que a sua mamãe, ela foi ensinada que crer na Trindade é uma espécie de politeísmo. E aí como é que você ajuda, né, a um amigo, testemunho de Jeová,
uma pessoa que é unicista, não é? Que não crê na Trindade, você tem que ajudá-la a diferenciar a Trindade bíblica do politeísmo pagão, ou da tríade babilônica, tá? Que a tríade babilônica ensinava a existência de um Deus maior, depois um segundo, depois um filho. Então eles acham assim, vocês estão confundindo. Na verdade, a Trindade é uma forma de politeísmo. Como é que você prova o contrário? Primeiro, mostrando que o conceito bíblico de Trindade é uma triunidade. O que isso significa? Diferentemente das culturas pagãs politeístas que ensinam que existem diferentes pessoas, porém com naturezas distintas, a Trindade bíblica ensina que existem sim diferentes pessoas, mas com a mesma essência divina. Aqui está uma diferença bem grande. Enquanto que no politeísmo vai haver um Deus maior, um Deus menor, outro Deus menor. Essencialmente um Deus é mais poderoso que outro, ou essencialmente um Deus é melhor do que outro. Isso existe no politeísmo. Na Trindade bíblica não existe isso. Na Trindade bíblica são 3 seres distintos, porém com a mesma essência, o mesmo caráter amoroso, o mesmo propósito. Então, tem que fazer essa diferença primeiramente, tá? Mostrar para a mamãe que a Trindade bíblica não tem nada a ver com o politeísmo pagão ou com a tríade babilônica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ser importante também você mostrar alguns textos bíblicos sobre o assunto. Vou deixar alguns para você e vou aqui recomendar um estudo bíblico para você passar para sua mãe. Alguns textos, Mateus 28:19. Jesus diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser apenas um mero poder de Deus, como ensinam, por exemplo, a Testemunha de Jeová, porque não faria sentido batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do poder. Não tem sentido. Até mesmo o termo grego em nome, no grego onoma, ele iguala os sujeitos ali, no verso 19 de Mateus 28. Então, batizar em nome ou em onoma do Pai, do Filho e do Espírito iguala. Tá? João 14,16, Jesus fala assim, eu, Jesus, rogarei ao Pai, outra pessoa, e ele vos dará outro consolador. No termo grego, paráclitos, é um ajudante, um advogado chamado a estar ao lado de outro alguém. Você pode ler também Hebreus 9,14. Diz lá que que Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus. Quando fala que o Espírito Santo é eterno, está dando a ele um atributo totalmente divino. Tanto que em Atos capítulo 5, versos 13 e 4, mentir ao Espírito Santo equivale a mentir a Deus e não ao poder de Deus. Mateus 12, 31 e 32, é possível blasfemar contra o Espírito. Então, tem muitos textos bíblicos e eu recomendo que você gradualmente vá apresentando isso para sua mamãe. Eu vou recomendar para você aqui um estudo bíblico, tá? Que é o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Até vou levantar aqui um pouquinho novamente para mostrar para você esse estudo. Esse estudo bíblico seria muito interessante de você pedir para sua mamãe. O que você faz? Primeiro, obviamente, pergunta para ela se ela gostaria de receber. E aí seria importante que ela solicitasse, a não ser que ela autorize você, passe para você dados, CPF e tudo mais, aí sim. Do contrário, não devemos forçar ninguém, tá? Novo Tempo trabalha com muita ética em relação a esse assunto. Então conversa com ela e veja. Agora, se você não pode dar para ela o estudo, adquire para você. Faz o estudo bíblico, não é? E apresenta para ela. O Espírito Santo,
o Deus dos bastidores. Você pode ligar agora mesmo, nós temos uma equipe aqui à disposição para mandar esse curso bíblico para você. Você vai ter aqui, ó, pelo menos 15 lições sobre o Espírito Santo. Vai estudar sobre a divindade dele, o que significam os símbolos do Espírito Santo, longe de o símbolo da água, do fogo, simbolizar que ele é um ser impessoal, na verdade ensina outra coisa. Você vai ver sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o batismo e plenitude do Espírito, fruto do Espírito, ou seja, 15 lições. E você pode aprender bastante coisa sobre o Espírito Santo para ensinar a sua mamãe e qualquer outra pessoa. Então, se você não tem esse curso, peça agora mesmo. Você vai ver aqui no nosso GC, para onde você pode ligar, temos uma equipe lhe esperando, ok? 0 operadora 12, você pode mandar 981510101 para o WhatsApp e eu acho que o telefone mesmo da equipe é 12 27 31 21, isso mesmo. Obrigado, Tito. Então, peça agora mesmo, aproveite essa oportunidade, pode ser um estudo muito valioso para você ajudar outras pessoas que precisam conhecer melhor sobre o Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Esse é um excelente guia de estudos. Com certeza você que está acompanhando o programa também pode pedir. É só ligar agora para a gente. Nós temos uma equipe aqui pronta para atender a sua ligação. 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Manda para a gente e peça o curso bíblico aí sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que vai ajudar muito o seu entendimento de quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas agora eu quero dizer para você como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui para a gente fazer essa questão da doação em dobro do Anjos da Esperança. Nós dissemos aqui no início do programa que você poderia participar e eu iria ligar para você. É isso mesmo, eu vou ligar agora para você. Então, eu escolhi aqui já 2 frases. Você que mandou a frase para a gente aqui dizendo por que ser anjo, eu quero dizer o seguinte, você não pode dizer alô. Você vai ter que dizer sou anjo, sou novo tempo, tá bom? Eu vou ligar para você e você vai ter a chance de ganhar essa camiseta linda da Novo Tempo, branquinha, olha só que coisa linda. Depois eu quero mostrar melhor para você. Ou então, esse mais novo lançamento aqui da Novo Tempo, vou até abrir aqui para você dar uma olhadinha nessa linda camiseta que você terá a chance de ganhar aqui do Anjos da Esperança. Olha só, olha que show, olha que coisa bonita. Você pode ter essa camiseta hoje aqui, se você atender a minha ligação dizendo, não dizendo alô, dizendo sou anjo, sou novo tempo. E ó, e ainda tem um bonezinho aqui, hein? Você que gosta de boné, olha que boné lindo. Você pode ter também aqui esse lindo boné que a Novo Tempo tem disponível para vocês aqui. Se você não ganhou, você pode entrar em contato com a gente, entrando no nosso site, novotempo.com/loja, que você tem todos esses produtos, tá bom? Muito bem, vamos fazer a ligação? Atenção, vamos fazer a primeira ligação aí, vamos ver se a pessoa que vai atender o telefone não vai dizer alô, vai dizer sou anjo, sou novo tempo. Quero ver, vamos ver. Pode ligar, produção. Ai, 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 hein? Vamos ouvir. Vamos ver, essa é uma dinâmica gostosa que nós estamos fazendo aqui, nesse mês tão importante do Anjos da Esperança aqui, que nós estamos promovendo a doação em dobro para a confecção de mais um estudo bíblico. Vamos ver se a gente vai conseguir falar aqui, atenção, olha lá, vai começar a chamar, hein? Vamos ver. Olha lá, bota mais áudio aqui para mim, vamos ver. Sou anjo, sou novo tempo. Aê, minha irmã, você ganhou, está ligadinha aqui no programa. Obrigado por você estar acompanhando a programação da Novo Tempo, estar acompanhando Na Mira da Verdade e obrigado por você ser uma anjo da esperança, minha irmã. Olha só. Meu irmão, eu tô falando com Leandro Quadro. Tá falando com o Tito Rocha, minha irmã. O Tito Rocha. Acompanha aí na televisão, olha só o presente bonito que a senhora vai ganhar, minha irmã. É Maria José, olha só. Estou pra ele aqui da televisão. Olha, ó, deixa eu mostrar essa camiseta bonita aqui pra você também. Você acabou de ganhar todos esses presentes aqui do Anjo da Esperança, tá bom? Eu não tô acreditando. Minha irmã, muito obrigado. Você fica na linha aí, que a produção vai pegar o seu endereço pra mandar certinho pra você, tá bom? Lindas camisetas. Você vai ganhar
esses presentes todos e vai chegar na sua casa sem você pagar nada. Obrigado pela sua participação, querida. Deus abençoe. Falando forte Isso, olha só. E eu quero dizer uma coisa para você. No programa Anjos da Esperança, que vai ser na sequência do nosso programa, você vai ter a chance também de ganhar mais presentes. Então, seja Anjo da Esperança, faça a sua doação, você que já é Anjo da Esperança, faça a sua doação em dobro e participe dessa campanha tão importante de nós produzirmos guias de estudos bíblicos para mandar gratuitamente para as pessoas que entram em contato com a gente. Mais de 1000 estudos bíblicos são enviados diariamente. Pessoas que pedem aqui gratuitamente, querem aprender mais da Palavra de Deus. E o objetivo do programa é esse, também aqui no Na Mira da Verdade, motivar você a estudar mais a Bíblia Sagrada. Professor, olha, eu acho que dá tempo de a gente colocar mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar o programa. Olha que pergunta interessante que chegou para a gente aqui. Quem mandou foi a Daiane. Ela quer saber o seguinte, professor, eu digo para sempre fazer uma pergunta sem preconceitos. Ela diz o seguinte: pode-se ler a Bíblia e até ir à igreja no período menstrual? Olha só, professor, você sabe que a Bíblia falava que as mulheres tinham momentos que elas permaneciam impuras e tinham uma série de restrições para elas. Essa pergunta que a Daiane está dizendo aqui tem a ver com aquilo? Alguns cristãos entendem que sim, né? Mas não tem uma lógica nisso. Vou dizer o porquê. As leis, os rituais e as leis de pureza no livro de Levítico tinham o propósito tanto de ensinar o desagrado de Deus para com o pecado, quanto ensinar a importância da pureza moral diante de Deus. Mas tinha um terceiro objetivo: preservar os israelitas de doenças. Ok? Então, quando a mulher era proibida de estar em lugares, tocar em lugares naquele momento em que ela estava menstruada, lembre-se que elas no deserto não tinham a quantidade de água potável que temos, a facilidade, não tinham absorventes como hoje, obviamente. Então, qualquer fluxo de sangue, ou até o sêmen masculino, Deus tinha restrições muito grandes em relação a fluxo sanguíneo ou outro fluxo do organismo humano, até mesmo para preservar o seu povo contra infecções, contra doenças. Tá? Então não se pode aplicar este contexto à realidade hoje, a não ser que fosse um mandamento de ordem moral. Você encontra por trás um princípio: pureza, tanto no aspecto físico quanto espiritual. O princípio ele é eterno, ele se aplica a hoje. Agora, a forma de Deus explicar este princípio muda, porque hoje as mulheres não vivem no deserto, têm absorventes, o antibiótico hoje é muito... Temos antibiótico para combater infecções, coisas que na época não tinha. Outra coisa, pelo amor de Deus, né? Se um líder de igreja ficar na porta da igreja perguntando para a irmã, ó, você está menstruado ou não para vir para a igreja hoje? Um cara desse merece ter um processo. Não tem nada a ver então isso, né, professor? Nada a ver uma coisa com a outra. Podemos deixar as nossas queridas tranquilamente. Em paz. Mas é importante, eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceitos, porque essas dúvidas podem surgir. Talvez você que está assistindo a gente aqui fale, nossa, não acredito numa pergunta dessa. Mas é realidade. E isso está na Bíblia e as pessoas acabam distorcendo, por isso que nós colocamos aqui. Professor, olha, o nosso tempo acabou, infelizmente a gente não consegue colocar mais nenhuma pergunta, mas eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui sempre disponível para responder as mais diversas dúvidas que chegam aqui, baseando-se na Bíblia. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Prazer, meu amigo. Bom estarmos juntos como sempre, bom que você sempre está apresentando as perguntas dos nossos amigos. Não importa a pergunta, sua pergunta, como disse o título, sempre é muito bem-vinda. E lembre-se que quando você tiver coragem de perguntar e aparecer aqui pelo programa, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos, sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!